pensar um pouco, né, o que é o feminismo para todo mundo. Acho que é um conceito que eu e você, a gente tá de maneiras diferentes familiarizadas, e eu acho muito bacana porque o feminismo é um pouco disso, né, a gente vai juntando as coisas e vivendo, e estudando, e vivendo, e vai se formando um pouquinho para cada uma. Aí eu achei que fazia sentido pensar um pouco a forma, começar pensando a forma como o feminismo apareceu nas nossas vidas, assim. Acho que pra mim foi muito interessante, porque toda vez que eu ia falar de feminismo, na faculdade eu tive contato com organizações estudantis, com pessoas se organizando de maneira coletiva. E quando eu penso no feminismo, eu penso muito nisso, e eu acho que na minha cabeça eu conectei as duas coisas, mas de fato eu acho que eu nunca tive um contato direto com o feminismo na faculdade. Tipo, eu nunca li um texto declaradamente feminista, ninguém me disse essa é a aula de feminismo, mas pra mim eu tinha feito esse contato. E aí eu percebi que apareceu muito no Instagram, pra mim, de uma maneira muito aplicada. Então eram mulheres que não necessariamente estavam estudando o feminismo, mas que estavam falando sobre o feminismo, e aí já vou contar porque essa é a diferença, né, mas é que apareceu num momento muito importante da minha vida, que foi um momento que eu tive uma depressão muito grande, que eu tinha acabado de sair de um relacionamento super longo, de 6 anos e meio, tava muito mal por conta da saída desse relacionamento, e eu tava num momento de me redescobrir, né, de entender quem era a Lari no mundo, uma Lari que era uma pessoa que tava, depois de 6 anos e meio, vivendo uma vida de solteira. Então, puta, como que eu faço pra... E eu queria isso, né, não é que todo mundo tem que viver a vida de solteira assim, mas eu queria encontrar pessoas, beijar pessoas, ter dates, enfim, usar Tinder. Eu queria viver tudo isso porque eu tinha muita sensação de que eu tinha perdido tempo. Apesar de ter vivido um relacionamento muito bacana, eu fiquei com a sensação de, puta, enquanto eu estava aqui vivendo o relacionamento, o mundo estava avançando e Tinder existiu, um monte de coisa passou a existir. Então eu queria viver essa experiência, mas tinha uma questão moral muito forte, né? Então, puta, será que eu posso sair e beijar várias pessoas? Né? O que isso diz sobre mim? Isso diz algo sobre mim? Ou então, em relação ao meu corpo, poxa, eu sou uma mulher que não é magra. E naquele momento eu acho que eu tava um pouquinho mais magra do que agora, mas eu não era magra de fato. E aí eu ficava pensando, poxa, como que é isso, né? A primeira vez que eu me expus, eu me expus menos em relação ao corpo, depois eu fui conquistando muito um espaço meu de usar decote, de usar roupa curta, de expor o meu corpo, mesmo não sendo um corpo magro. E eu percebi que isso aconteceu muito por me fortalecer ao ver perfis de mulheres no Instagram dizendo, cara, tá tudo bem se sair e beijar várias pessoas, a boca é sua. Se você estiver querendo e a pessoa também, tá liberado. Tá tudo bem você colocar decote. Isso não diz nada sobre a sua moral. O decote é uma coisa que, se você quiser e se fizer sentido, beleza. Se você não quiser também, tá tudo bem. E aí foi muito interessante porque o meu primeiro contato com o feminismo foi assim. Então foi de uma maneira muito aplicada a me permitir ser quem eu queria ser naquele momento, né? E eu achei isso muito interessante porque me fortaleceu de alguma maneira. Oi, Letícia, agora eu consigo te ver. Me fortaleceu de alguma maneira, nesse sentido de, poxa, tô aqui vivendo uma fase super difícil, tendo de me libertar de muitas coisas, porque eu tava, né, vivendo depressão, pós-relacionamento de 6 anos e meio, e o feminismo veio assim aplicado. Só que ao mesmo tempo tinha pra mim uma ideia muito forte de que feminismo igual a estudos. Então eu tinha que ter lido todos os textos, eu tinha que saber todas as autoras de cor, eu precisava entender o que era cada uma das ondas do feminismo. E aí eu não conseguia me dizer feminista porque eu pensava, puta, eu não sei muito bem o que é isso, como eu vou sair me declarando uma coisa se alguém me pedir pra explicar e eu não souber falar? Então rolou uma insegurança muito grande de me declarar feminista por conta disso, por conta de, putz, tô aqui, mas eu não sei citar as autoras, eu não sei, todo mundo aqui citando, né? O que é muito comum nos dias de hoje, a gente sair citando várias aspas como se existisse uma biblioteca na nossa cabeça. E foi muito interessante porque uma vez eu tava no metrô e aí eu vi uma moça ser encoxada. E aí, pra mim, era muito claro, tipo, puta, um cara encoxando uma mulher é um assédio, é um caso de machismo aqui aplicado e tal. E aí eu fiquei meio travada e aí veio muito claro, tipo, puta, numa situação dessa, se eu escolho de alguma maneira ficar quieta, se eu deixo a coisa acontecer, eu tô escolhendo o lado de quem tá oprimindo, né? Eu tô escolhendo o lado do cara que tá encoxando, porque a mulher, com o meu silêncio, a mulher continua sendo constrangida.
E aí naquele momento eu lembro que eu tava subindo a escada rolante assim, lá da Estação Paraíso, e aí me deu o clique de, poxa, talvez eu não precise estudar o tanto que eu acho que eu preciso estudar para me declarar feminista. Talvez eu possa, ao me opor ao machismo, tá nesse lugar de feminismo, né? Eu posso ir estudando, se é uma coisa que eu tenho necessidade, eu posso ir estudando aos poucos, mas eu não preciso esperar ter conhecido todas as obras do feminismo para então poder me declarar feminista. E aí pra mim foi muito interessante porque o feminismo então ele veio pela via da prática e eu aceitei, eu peguei minha carteirinha ali de feminista pela via da prática também. E eu achei isso muito interessante porque de alguma maneira acho que é o tipo de feminismo que eu acredito, sabe? A gente pode, e se a gente quiser, a gente pode estudar, mas a gente não precisa ficar só no campo do estudo, das citações, das palavras difíceis. Eu acho que é muito mais pensar a prática e ver como a gente pode se fortalecer.